Ontem eu coloquei uma explicação sobre uma paciente que tinha uma suspeita de ter melanoma de mucosa. E aí, pegando o gancho nessa caso de melanoma, eu queria falar hoje sobre um artigo. Eu vou ver se toda semana eu consigo falar sobre algum artigo que eu li, que eu achei interessante, que eu achei que possa acrescentar alguma coisa para quem é leigo. E para poder tentar entender um pouco mais de dermatologia e de doenças de pele. O artigo é do ano passado, ele foi feito por uma organização que é patrocinada pelo Bill Gates, pela Melinda Gates, que para tentar classificar as doenças pelo nível de estresse que aquela doença pode causar no paciente, né? Como que eles calcularam isso? A quantidade de anos perdidos pelo paciente por conta dessa doença e quanto tempo que o paciente viveu com essa doença. E aí eles fizeram um índice e classificaram. Eles pegaram mais de 330 doenças para poder classificar em 195 países e eles pegaram casos para estudar. Eles não entrevistaram todas essas pessoas, foram pegando dados que já estavam guardados de mais de 11 mil pessoas. E classificaram as doenças todas para ver qual que é a que mais causa, que mais atrapalha a vida do paciente, que causa mais estresse, que o paciente é obrigado a conviver mais tempo com essa doença, que diminui a expectativa de vida do paciente, e classificar essas doenças. Para que eles fizeram essa classificação? Para poder tentar direcionar o dinheiro de estudo em doenças que mais interferem na vida dos pacientes. Porque, assim, às vezes, é lógico que quem tem uma doença que é super grave e rara também merece que aquela doença seja estudada, mas é diferente quando é uma doença que afeta muita gente, porque o dinheiro é finito, então você tem que aprender a usar melhor esse dinheiro para uma doença que afeta mais pessoas. E essa lista, a primeira doença são doenças cardiovasculares, então é paciente que tem infarto, é a doença que mais afeta os pacientes. Então, aí na classificação, as doenças dermatológicas ficaram em 11º lugar, nesse nível de interferência na vida do paciente. E aí eles classificaram as doenças dermatológicas em si. E qual foi a primeira doença que eles classificaram? Acne. Então, acne é a doença que mais causa estresse na vida do paciente. E aí, na classificação, acne é muito mais do que melanoma. E esse artigo, ele gerou uma super controvérsia, porque ele fala, o título dele é falando que acne causa mais estresse para o paciente do que melanoma. E aí, da forma como foi falado, parece que o paciente que tem acne tem uma doença pior do que melanoma. Mas não é isso que o artigo fala. O artigo fala que o paciente que tem acne, aquela acne atrapalha mais a vida dele do que o melanoma. E eu concordo com o artigo, assim, porque eu acho que não que o melanoma não seja mais grave, óbvio que é muito mais grave, o melanoma é um câncer gravíssimo. Mas a acne, normalmente, ela dá em paciente que é jovem, o paciente está entrando na adolescência e aí ele começa a ter todos esses problemas por conta de acne, e se essa acne não for bem tratada, esse paciente vai ficar com cicatriz e vai ficar o resto da vida dele tendo problema com essa acne. Então, nesse sentido que a acne ela é pior do que o melanoma, e eu concordo plenamente. E eu fiz alguns vídeos falando sobre isso, não por conta do artigo, mas eu fiz alguns vídeos explicativos falando de acne, e um dos pontos que eu falo é exatamente isso, que o paciente com acne, muitas vezes, ele não é nem tratado, porque vai sarar mesmo, não tem problema, depois melhora. Só que assim, o adolescente que tem uma acne grave, ele carrega isso para a vida inteira. Então assim, atrapalha as relações pessoais dele, atrapalha o trabalho. Então assim, eu achei muito interessante esse artigo. Eu vou colocar aqui uma fotinha para vocês verem, se alguém tiver interesse de ler e saber mais. Mas assim, eu também concordo com isso. Eu acho que a acne é mais estressante para o paciente, no geral, no todo, do que o melanoma.